Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, que com certeza abençoará e edificará muito a sua vida. Eu peço que você fique até o final. No final teremos aplicações. As aplicações são de mera importância. Que você tenha uma Bíblia em mãos. Acompanhe comigo as lições que vamos estudar cuidadosamente. Nós estamos trabalhando a sã doutrina através da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 1, dos versículos de número 3 ao versículo de número 11. Uma pessoa que tem a fé fundamentada na sã doutrina é uma pessoa forte, uma pessoa madura, uma pessoa sadia. Uma pessoa que não tem a sua fé alicerçada na sã doutrina é uma pessoa que corre grande risco de naufragar na fé. Por isso as lições aqui serão inegociáveis. Fique comigo e vamos a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 11. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, que nós venhamos contemplar a poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Eu peço que você tenha sempre em mente o contexto dessa carta, o propósito que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que se encontra no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas para que, se eu tardar, você saiba como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E no versículo 16, ele expõe detalhes sobre a cristologia, o edificador e sustentador da igreja, Cristo Jesus. Agora nós vamos à exposição do texto, do capítulo 1, versículo 3 ao 11, e confirmar esse contexto, a razão para que Paulo escreveu a Timóteo e o porquê Paulo ordena Timóteo a permanecer em Éfeso. Olha o versículo de número 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo, ele ordena Timóteo a permanecer em Éfeso para que ele proteja os valores e padrões do verdadeiro evangelho contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. E quando o apóstolo Paulo faz isso? Logo no início da carta, logo no terceiro versículo. Ele não deixa para o final da carta, ele não deixa para depois, ele não procrastina. No versículo 1, ele dá a sua credencial, ele se identifica. No versículo 2, ele mostra para quem ele endereçou a carta. E no versículo de número 3, ele ataca o problema. Ele é direto, ele é preciso. E Paulo não estava em Éfeso. Quem estava em Éfeso era Timóteo. Mas olha a responsabilidade dele com a igreja. E ele vai no problema, ele vai na causa. Você tem deixado problemas para depois? Você tem tolerado, fingido que não viu? Porque aqui ele fala para Timóteo, permaneça. Ele não fala para Timóteo fugir, desistir, fechar os olhos, ser passivo. O homem e a mulher de Deus são pessoas firmes, não são covardes. Não podem ser tolerantes, não podem ser passivos, não podem cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Você já esteve na mesma situação que Timóteo? Onde um falso ensino, uma falsa doutrina estava entrando na sua igreja, ou na sua casa, ou no seu casamento, ou na sua família? Como você lidou com isso? E a palavra que te roguei é a ordem, não é uma opção para Timóteo. Eu te roguei, eu te ordenei, permaneça em Éfeso. Para quê? Para admoestares a certas pessoas. Admoestar aqui é trazer solução, não é criar mais problemas, não é apagar o fogo com gasolina.
é trazer solução. É isso que o homem de Deus faz, é isso que a mulher de Deus faz. Há certas pessoas, aonde tem pessoas, tem problemas. O único lugar que não tem problema é no cemitério. Mas aonde estiver pessoas vivas, haverá problemas. Seja na igreja, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho. Nós precisamos saber lidar. Por isso que Paulo diz a Timóteo, admoestares, traga solução. Você nunca encontrará uma igreja perfeita. A igreja só será perfeita no céu. Perfeito é o Cristo da igreja, mas a igreja está em processo de santificação. Então tem pessoas que dizem assim, eu não desisti de Cristo, eu desisti da igreja. Não, você desistiu de Cristo, porque Cristo é o dono da igreja e ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Não tem como a mão viver longe do corpo, ela morre por si mesma. Não tem como o pé dizer, eu não quero mais fazer parte do corpo, ele morre por si mesmo. Então, estar na igreja é importante, por isso que Paulo diz a Timóteo, permaneça na igreja. Tinha problemas lá, não era fácil, não era conveniente, não era confortável. Timóteo estava numa situação desafiadora. Não podemos descartar aquilo que é edificado por Deus. Seja a igreja, seja o casamento, coisas que Deus edificou e estabeleceu como verdade. E Ele é o dono, Ele é a fonte. Nós precisamos saber resolver. É assim que o líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve se posicionar. A fim de que não ensinem outra doutrina. Se opõe radicalmente à doutrina sadia que vem do evangelho genuíno e verdadeiro. Não pode ser permitido isso. Por quê? É como um câncer. A falsa doutrina, os falsos mestres, sempre rodearam o povo de Deus como uma praga. Você pode ver isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, só um livro não aborda problemas contra os falsos mestres e falsas doutrinas, que é a carta que Paulo escreveu a Filemão, porque é uma carta pessoal e tem um capítulo só. O resto, todo o Novo Testamento aborda o perigo da falsa doutrina, dos falsos ensinos. E o que nós estamos vendo hoje? Olha o cenário. Olha como esse ensino é tão real e preciso para os dias de hoje. Uma pessoa que não tem a sua fé alicerçada na sã doutrina, o caos é inevitável. Na vida pessoal, na vida espiritual, na vida familiar, no casamento, em todas as áreas. Porque uma área afeta todas. A área espiritual afeta todas as áreas. Se você não estiver bem espiritualmente, se o relacionamento com Deus não estiver bem, não vai estar com mais ninguém. Por isso, a importância. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha a descrição da falsa doutrina e olha o alvo dela. Quando Paulo diz aqui no versículo 4, nem se ocupem, está falando de pessoas que estão gastando energia, tempo à toa. Porque está ocupada, está sendo improdutiva. Você tem sido produtivo ou ocupado? Você tem que se questionar. Quando você está numa tarefa ou recebendo algum ensino, ele é produtivo ou ele só te ocupa? Só conversas ao vento? O que nós temos mais hoje aí? Fábulas, mitos, feitiçaria gospel. A fé é pedagógica, não é automática, não é passe de mágica, não é abracadabra. As pessoas hoje querem que alguém vá lá, coloque a mão nela e tudo está feito. Precisa sentar para aprender. Você tem sido ensinável? Timóteo é ensinável. Por isso que ele cumpriu aquilo que Paulo ordenou ele a fazer. Mesmo que não foi fácil, não foi conveniente, não foi confortável, mas ele era ensinável. Você é ensinável? Você precisa ser ensinável. É isso que vai fortalecer a tua fé. Por isso que Paulo ataca veementemente essas falsas doutrinas. Por quê? Porque elas promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Hoje nós vemos aí conferências, coaches, discussões, e não há transformação. Não há pessoas deixando de mentir, deixando de roubar, deixando de adulterar, deixando de idolatrar. As pessoas continuam a mesma. Por quê? A doutrina está errada. Porque quando uma sã doutrina é pregada, o Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa e vai convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Por isso precisamos do ensino nas igrejas. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, serviço de Deus na fé, não é só trabalhar para Deus, mas é trabalhar com Deus. É andar com Deus, como Noé, como os homens da fé, ter intimidade com Ele. Olha a razão dessa admoestação no versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia.
O amor aqui é um amor sacrificial, não é esse amor romântico, não é esse amor secular, não é esse amor descartável, é o amor genuíno. Por isso que Paulo, mesmo em outro lugar, ele se preocupa com a igreja, escreve a seu filho na fé, para que ele resolva o problema e ensine as pessoas como deve se comportar na igreja do Deus vivo. Então esse amor aqui é você se fazer desnecessário para fazer o outro necessário. É você se importar com a necessidade alheia. Esse amor está faltando hoje no mundo. Esse amor só pode ser dado pelo Espírito Santo. Por quê? Ele procede de um coração puro. Ele não tem mancha, ele não tem mácula, ele não é misturado. Ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é transparente e de consciência boa. Paulo vai enfatizar muito nessa epístola a boa consciência. Uma pessoa que tem uma boa consciência é uma pessoa madura. É uma pessoa que sabe discernir o certo do errado e o bem do mal. A consciência, ela nos ajuda, ela nos dá um sinal de alerta. Quando nós pecamos ou cometemos erros, nós sentimos medo, culpa, raiva ou vergonha. E isso é importante. Agora, o problema é quando a pessoa comete atrocidades e não sente nada. A consciência dela já está cauterizada. E de fé sem hipocrisia. Essa fé é a fé que sustenta a vida cristã. Uma pessoa que não tem essa fé, facilmente ela se desviará. A palavra hipócrita é a palavra usada para ator no grego. É aquele que usa máscaras. Tem vida dupla. É uma pessoa aqui e outra acolá. Nós precisamos ser uma pessoa só. A fé sem hipocrisia, a fé salvífica, é a fé que nos dá sustento. É a fé de Abraão. É a fé que Jesus Cristo nos deu lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Essa fé é a fé que sustenta o cristão. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ninguém planeja abandonar a fé. Ninguém planeja se apostatar. Mas o versículo 6 nos afirma que isso acontece. Por quê? Desviaram da verdade. Desviaram-se da sã doutrina. Desviaram-se do amor que procede de um coração puro, da boa consciência e da fé sem hipocrisia. Se perderam em loquacidade frívola, foram de mal a pior. Ninguém planeja fazer isso, mas acontece. Por quê? Porque saem da sã doutrina. Olha o versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui ele está falando dos judeus. Qual a intenção de alguém que ensina o que não conhece e afirma aquilo que não entende? Trazer rebelião e engano. Tem muitas pessoas hoje judaizando as igrejas, achando que precisa judaizar a igreja para ser salvo ou para ser mais santificado, parecido com Cristo. Isso não é verdade, isso é heresia. Jesus Cristo quebrou a parede que dividia judeus e gentios. Nós somos um só através do Espírito Santo. Efésios capítulo 2. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho como está escrito: o justo viverá por fé. O justo não vive por especulações. O justo não vive por opiniões. O justo é firmado na fé. E não por essas discussões vazias. Hoje nós vemos aí debates, pessoas fazendo asseveradas afirmações que nem eles mesmos entendem e se enrolam cada vez mais. E com isso as pessoas não crescem na fé. Quem está ouvindo não é edificada, não se transforma, não renuncia a seus pecados. Vamos pregar a sã doutrina. Paulo vai mostrar aqui agora no versículo 8 em diante a razão e os valores da lei. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Como o apóstolo Paulo sabia que a lei era boa? Ele era fariseu. Ele foi salvo pela graça, não pela lei. Ele entendeu que a lei, ela serve para mostrar a santidade de Deus e a inutilidade do homem. Quando a lei que é boa, pura, santa, porque foi Deus que estabeleceu a lei e tudo que Deus faz é bom, a lei entra em contato com a carne pecaminosa, ela é o raio-x que mostra que o homem é inútil, ele não consegue obedecê-la. Então a lei ela tem uma função.
é mostrar a inutilidade do homem, para que ele se arrependa e veja que ele é totalmente dependente de Deus. Por isso ele vai dizer aqui, para transgressores e rebeldes, pessoas que sabem que precisam, mas não querem, rejeitam. Ninguém vai para o céu por acidente e nem para o inferno por acidente, e sim por decisão. Ou você aceita a graça ou você a rejeita. E ele vai citar uma lista aqui no versículo 9 e no versículo 10, que ela é muito enfática nas Escrituras. Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 18 ao 32. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. Veja se você se encaixa nessa lista. Irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Estão todos no mesmo pacote. Veja a importância da sã doutrina. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que se opõe à sã doutrina está incluída nesse pacote. Quando a terra está em caos, Deus não está em pânico. A terra está em caos. É para o ser humano se arrepender. Ver que é inútil colocar a sua fé, a sua esperança na inutilidade das riquezas, das próprias habilidades e se render ao único que é digno de toda a honra, glória e louvor. Por isso que no versículo 11 ele conclui: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Esse evangelho aqui não é qualquer evangelho. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho motivacional, não é o evangelho segundo o espiritismo. É o evangelho da glória, é o evangelho salvífico, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não precisa adicionar nada, não é o evangelho mais alguma coisa. É esse evangelho autossuficiente para salvar. Por isso que ele revela a glória de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. E esse evangelho Paulo foi encarregado a pregar. Por isso que ele não desistiu. Não foi fácil, não foi conveniente, não foi confortável, mas foi valioso. Por isso nós temos acesso às Escrituras, inclusive a essa carta que estamos estudando. Louvado seja Deus por isso. E agora vamos às aplicações. Como a sã doutrina, a volta de Jesus, os pilares do Evangelho, tem afetado a maneira em que você vive? Você está comprometido com um ensino, um estudo que te edifica, que te fortalece, que te sustenta, te faz ser mais maduro, mais santo, mais corajoso? Ou você está envolvido em vãs discussões? Toda vez que você se encontra numa situação semelhante a Timóteo, tendo que resolver problemas com pessoas, inclusive quando se trata de falso ensino, de engano, de falsas doutrinas, seja no casamento, na família, na igreja, como você lidar com isso? Você é passivo, você tolera, você deixa para depois ou você resolve de uma maneira sábia? Toda vez que você tolera ou você finge que não vê ou você deixa para depois, você está treinando a si mesmo a ser fraco. Toda vez que você confronta o problema de uma maneira sábia, você amadurece na fé. E o que você precisa fazer para exercitar as qualidades que o apóstolo Paulo menciona no versículo 5? O amor que procede de um coração puro, a consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Quais pecados você precisa se arrepender? Quais erros você precisa evitar e quais atitudes você precisa tomar? Que você medite nesses elementos fundamentais da sã doutrina. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.